Inovação. A inovação é uma atividade genérica, sendo essencial para a sobrevivência e crescimento das empresas. Pode-se observar que todas essas empresas possuem um certo processo em comum, que consiste em busca, analisar o cenário como um todo, a procura de ameaças e também de oportunidades para mudança. Seleção, decidir quais dos sinais obtidos na busca, pesquisa, deve-se responder e qual rumo tomar. Implementação, seria a implementação da ideia em si, lançando a mesma no mercado interno ou externo. E por fim, captura de valor. Por meio da inovação, seria a etapa onde há aprendizado durante o processo de inovação, de maneira que a empresa construa sua base de conhecimento e possa melhorar sempre a forma como o processo é gerido. O grande desafio enfrentado por toda a empresa é buscar a melhor forma de gerenciar o processo. Dependendo das circunstâncias, essas soluções acabam sendo diferentes, como em empresas do setor farmacêutico que tendem a criar soluções que envolvam intensas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Os varejistas podem apresentar atividades de pesquisa relativamente baixas, porém a parte de busca é feita de maneira intensa, a fim de identificar novas tendências. Ou seja, embora haja fatores incomuns a serem confrontados, cada empresa deve encontrar sua própria solução dentro do próprio contexto. Variações sobre um tema. Inovações e serviços. Sem dúvidas, a vantagem competitiva pode advir da inovação nos serviços, como discutido no capítulo anterior. Esses tipos de inovação é geralmente muito fácil de ser copiado. É importante ressaltar que as vantagens obtidas por essas medidas inovadoras vão perdendo seu poder competitivo à medida em que são copiadas, a menos que a empresa seja capaz de progredir continuamente, inovando cada vez mais. Esse tipo de inovação pode parecer diferente dos demais, porque normalmente são menos tangíveis. Porém, o processo modelo pode ser aplicado a este caso. O lançamento de um produto seguirá por busca de sinais, conceito estratégico, desenvolvimento e lançamento, ou seja, a estrutura fundamental do processo é a mesma. No contexto da inovação de serviços, a busca e o uso do conhecimento dos clientes são intensos. Muitos serviços são criados e consumidos simultaneamente. O entendimento e a empatia do consumidor final são essenciais para o sucesso. A tabela 2.1 dá alguns exemplos de inovações no setor de serviço. Produto, oferta de serviços para o cliente. Processo, forma de criar e prestar a oferta. Posição, relacionada ao mercado-alvo, como a abertura de novos segmentos de mercado. Exemplo, oferecer seguros para estudantes. Paradigma, modelo de negócio subjacente, como exemplo a migração de corretores dos seguros para os sistemas diretos e online. Um dos desenvolvimentos significativos na inovação empresarial tem sido a terceirização de processos empresariais, TI, gerenciamento de call centers. O modelo terceirizado de serviço é baseado na capacidade de fazer algo de forma mais eficaz do que o cliente faria. Com o tempo, a vantagem de um terceirizado sobre o outro é deslocada da sua capacidade de desempenhar aquelas funções para a sua capacidade de oferecer novos produtos e serviços. Como exemplo, IBM, que tem se destacado na área de ciências de serviços. E o tal dos sem fins lucrativos? As diferenças entre empresas comerciais e as sem fins lucrativos podem ser pequenas no que se refere à inovação. Empresas do setor privado disputam no mercado para oferecer novos produtos e novas formas de oferecê-los, enquanto o setor público sem fins lucrativos busca a melhor forma de enfrentar os desafios de prover saúde e educação. Ambos os lados estão preocupados com o processo de inovação e com a inovação de produto. Estudo do caso 2.2. Inovação no setor público. Exemplos citados pelo autor, como na Dinamarca, a MindLab, uma empresa que promovia a inovação no setor público na Dinamarca, e assim aumentou-se a produtividade, melhoria na qualidade do serviço e custos menores. Esses exemplos mostram que o setor público é um setor fértil para inovação, diferentemente das inovações do setor privado. Elas são disputadas por uma vasta gama de interessados. Quem as conduz, às vezes, não é recompensado. Empreendedorismo social. Há exemplos em que o objetivo é criar alguma forma de valor social. Exemplos incluem o ganhador do Prêmio Nobel, Muhammad Yunus, que criou um banco rural para oferecer microcrédito e ajudar pessoas pobres a obter autossuficiência econômica. Tamanho é documento. Outra influência importante sobre as maneiras específicas pelas quais a inovação é gerenciada é o tamanho da empresa. As menores possuem uma série de vantagens, agilidade e rapidez na tomada de decisões, mas também apresentam a escassez de recursos. Ainda assim, é necessário lembrar que as empresas de pequeno porte apresentam grandes diferenças entre si. Organizações baseadas em projetos. Nos dias atuais, muitas empresas, além de uma inovação rotineira ou inovação central, buscam progredir no gerenciamento de projetos, área tal que requer um profundo conhecimento das necessidades do consumidor, tal como do produto em questão. A organização de projetos desse tipo representa um caso que envolve muitos elementos diferentes, em um todo integrado, normalmente incluindo várias empresas, longos períodos, muitas ideias e um alto risco tecnológico. Dessa forma, fica evidente que uma integração dosada de diferentes perspectivas são de grande importância, mesmo que altere pouco no mapa geral do processo. Redes e sistemas.
A inovação vem se tornando ou se tornou uma espécie de jogo compartilhado, onde organizações, pessoas, indústrias de diferentes formas e lugares trabalham juntas em uma espécie de rede, seja esta rede ligada a formas de fornecimento, consórcio de desenvolvimento ou alianças estratégicas que reúnem concorrentes e clientes em colaboração temporária para trabalharem na fronteira das novas aplicações tecnológicas. Tal acontecimento vem demonstrando a necessidade de mudar a forma de pensamento individualista ou isolado, abraçando assim uma nova era de sistemas, demonstrando que a inovação não ocorre no isolamento. Mas se quisermos realmente gerenciá-la, devemos desenvolver habilidades de pensar e operar no nível de sistema. Variações no contextos locais, regionais e nacionais. A inovação inclui uma gama de participantes, infraestruturas governamentais, financeiras, educacionais, científico-tecnológica e de mão de obra. Tais inclusões representam um contexto dentro do qual as organizações operam seus processos de inovação. Ou seja, acontece uma criação de um ambiente propenso à inovação, criando assim uma vantagem construída, demonstrando assim o grau de organização e o nível de inovação de determinada região. Fazer melhor e fazer diferente. Em um nível básico, os comportamentos necessários para viabilizar melhorias incrementais tendem a ser incorporados a práticas diárias que constituem procedimentos operacionais padrão de uma empresa. Já projetos mais radicais podem exigir mais atenção, podendo ir além dos limites funcionais existentes e podendo fazer com que a empresa revise todo o seu conjunto de rotinas. Dessa forma, fica claro que podemos pensar na inovação de duas formas. A forma de fazer o que fazemos mais melhor, que seria uma condição estável e rotineira, e o tipo fazer diferente, que diverge da forma de fazer melhor, uma vez que exige regras diferentes e é um processo onde a gestão reside em um processo de exploração de conhecimento sob condições de grande incerteza. E estudiosos concluíram que as empresas precisam desenvolver ambos os aspectos da inovação. A tabela 2.3 compara dois aspectos de inovação: fazer melhor, que se encaixa em uma condição estável, e o aspecto fazer diferente, que se encaixa em uma inovação descontínua. No primeiro caso, em como a organização vê o mundo. No caso de condição fazer melhor, há um conjunto de regras do jogo, com as quais todos os jogos, tendo assim caminhos específicos. Já no caso de fazer diferente, não há regra do jogo claras, necessitando de percepção de múltiplas trajetórias, exigindo uma pesquisa de modo amplo e não uma específica como no anterior. Já no caso de decisões estratégicas de fazer melhor, a direção estratégica é altamente dependente dos caminhos, ou seja, verifica-se que a mesma não foge das regras do jogo anteriormente mencionadas. Já no caso da descontínua, as tomadas de decisões são altamente independentes de caminhos, ou seja, há um elevado nível de risco, uma vez que não se conhecem as possíveis trajetórias. No caso das rotinas operacionais, na condição estável, as rotinas operam com um conjunto de rotinas e procedimentos pré-programados, sem riscos ou confusão. Já na inovação descontínua, as mesmas são abertas, podendo ocorrer mudança repentina nas rotinas, ou seja, situações de testar e aprender, um modelo contingente do processo de inovação. A tabela 2.4 exemplifica que o contexto pode alterar a gestão da inovação, como exemplo, o setor, pois setores diferentes possuem prioridades e características diferentes. O tamanho que é influenciado principalmente pelos recursos disponíveis para inovação, e até mesmo que os países onde se localizam pode privar ou liberar contextos mais ou menos propícios.